Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Vamos falar de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, de Copa Alagoas, de CSA que já viajou, de CRB que já viajou, dos desfalques que as equipes têm para os jogos deste meio de semana. Tem entrevista com o jogador da equipe do CSA, tem a seleção da rodada, da sexta rodada do Campeonato Alagoano, tem contratação na equipe do CSE e tem novidade também a respeito de Copa do Brasil. Então fique ligado a partir de agora no canal Orlando Batista Esportes. Mas deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o link com outras pessoas, faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal. Fazendo a inscrição, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações. Olha, a segunda rodada da Copa do Nordeste tem início nesta terça-feira com 3 partidas. Às 7 da noite, a equipe do Sampaio Corrêa em casa recebe o América de Natal. 9h30 da noite, 2 partidas. No estádio Manuel Barradas, em Salvador, o famoso Barradão tem a equipe do Vitória, que empatou na primeira rodada contra a equipe do CRB, jogando diante do Souza da Paraíba. No mesmo horário, em Recife, na capital pernambucana, no estádio da Ilha do Retiro, tem o Esporte Clube do Recife jogando contra a equipe do Fortaleza. As equipes já decidiram, inclusive, Copa do Nordeste. Vai comandar essa partida a arbitragem da Federação Alagoana de Futebol. Rafael Carlos Salgueiro, Brígida Cirilo e Juan Luiz de Barros. E a gente desejando boa sorte para o trio alagoano. Lembrando que havia uma determinação do governo de Pernambuco para que 5 jogos de Esporte e de Santa Cruz fossem realizados de portões fechados, por conta do vandalismo, da guerra que aconteceu em praça pública em Recife no último sábado, em virtude do clássico entre Santa Cruz e a equipe do Esporte. O Esporte recorreu, solicitou uma liminar e acabou sendo favorável. A torcida do Esporte vai poder acompanhar a partida do Esporte contra o Fortaleza nesta terça-feira lá no estádio da Ilha do Retiro. A liminar acabou sendo favorável também para o Santa Cruz, que tinha a proibição de torcedor em seus jogos lá no estádio do Arruda. Portanto, também com essa decisão, com essa liminar, a equipe do Santa Cruz volta a contar com a presença do seu público, já na próxima partida do Campeonato Pernambucano, na próxima sexta-feira, contra a equipe do Jaguar. Agora a gente fala também da equipe do CRB. O CRB já seguiu viagem para Teresina, onde vai jogar na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, diante da equipe do Altos. Jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Para esta partida, o CRB não vai muito motivado. O CRB que não vence há 4 jogos, sendo 3 pelo Campeonato Estadual da Primeira Divisão e 1 pela Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Estadual, inclusive, briga na última rodada, no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, com a equipe do Coruripe pela classificação, pela última vaga lá na fase semifinal, já que 3 equipes já estão classificadas. Na sequência, CSA, Penedense e o Asa de Arapiraca. Para esta partida, o técnico Humberto Lousa não conta com alguns jogadores. O Ian Souto acabou machucado, não viajou, passa por teste para saber quanto tempo fica fora de atividade na equipe do CRB. E aí o treinador também resolveu poupar alguns jogadores. Caso do volante Natan Melo, do meio-campista GG e também do atacante o Anselmo Ramon. Esses jogadores não viajaram para enfrentar o Altos na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Albertão, em Teresina, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Lembrando que vai comandar esta partida a arbitragem da Federação Maranhense de Futebol. O Alas Martins será o árbitro central. Já a equipe do CSA já viajou, já se encontra em Fortaleza, trabalha na manhã desta terça-feira e aí continua em regime absoluto de concentração. Tem um jogo complicado, muito difícil, pesado contra a equipe do Ceará na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, também pela Copa do Nordeste, segunda rodada. E aí, meu amigo, é time de Série C, CSA, jogando contra time de Primeira Divisão, que é a equipe do Ceará. Com certeza será um bom jogo e um bom teste para ver, então, a força que tem esse time do CSA, que começa a temporada muito bem e que inclusive está invicto na temporada.
Para esta partida, o técnico Igor Magalhães não vai poder contar com 2 jogadores, não viajaram. Betão, zagueiro, sentindo o joelho, fica em Maceió em recuperação, não conta também com o Thiago Marques, sentiu uma lesão na coxa e aí passará por teste para poder saber quanto tempo também fica afastado do elenco principal, cuidando da sua recuperação. Portanto, 2 desfalques importantes. O CSA não divulgou o time que levou para a viagem, mas a tendência é poupar alguns jogadores, focando principalmente no campeonato estadual. A partida entre Ceará e CSA acontece na cidade de Fortaleza, lá no Castelão, 9h30 da noite, e terá como árbitro central o norte-rio-grandense José Teixeiras do Nascimento. Na manhã desta segunda-feira, quem falou com a imprensa foi o lateral esquerdo da equipe do CSA, o Roberto, falando da sequência de jogos que a equipe tem enfrentado nesse início de temporada e como ele está fisicamente, clinicamente. Ele fala aqui no canal Orlando Batista Esportes. Eu estou me sentindo bem melhor, tá, fisicamente também, devido a essa sequência aí que eu tive de jogos, né? Fiquei um tempo parado, primeiro por causa de uma virose, e por estar bem fraco ali, eu fui para um jogo e tive a lesão na coxa, onde eu fiquei praticamente aí 1,5 parado, mas só que eu sempre conseguia fazer os trabalhos ali na academia com o preparador físico Flávio, né, que me ajudou bastante também. Então, para mim, fisicamente, eu já estou bem melhor, né? Claro que eu fiquei um pouquinho com medo, né, no clássico, né, de machucar novamente, mas só que me passaram a confiança e falaram que eu estava 100%. E eu pude fazer um grande jogo e agora, para mim, é continuar dando sequência e ajudando a equipe. Pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Roberto, o CSA teve maior posse de bola, criou algumas oportunidades, mas não conseguiu romper o sistema defensivo do Asa. Na sua opinião, o que faltou para conseguir a vitória? Então, a gente sabia que era um jogo bem complicado, porque a equipe do Asa, se não me engano, é a melhor defesa que tem. Então, a gente sabia que eles iam vir bem fechado, mas só que, é como falou, a gente criou várias oportunidades, mas eu acho que a cada jogo vai dificultando mais ainda. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer algo a mais também, né? Então, acho que ter aquela frieza ali no último terço foi o que precisou muito nesse jogo. Eu acho que se tivesse essa frieza, eu acho que a gente ia conseguir fazer esses gols, mas cada jogo é complicado, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Roberto, fale do Ceará, próximo adversário da quarta-feira, um time que está aí classificado na semifinal do Campeonato Cearense, tem um clássico inclusive contra o Fortaleza no próximo sábado. Como é que você observa um jogo como esse e o adversário diante de 2 jogos tão importantes durante a semana, hein? Para mim, eu sempre falo, realmente é um jogo de verdade agora, né? Porque você joga com um elenco tão grande, né? Um time tão grande como o Ceará também, né? Então, jogo de 2 times grandes. Então, vai ser um jogo bem disputado. Então, assim, sei que há dificuldade também de jogar lá, mas só que nosso time está bem preparado, né? Está bem organizado. O professor tem passado bastante confiança para a gente e eu tenho certeza que a gente vai para lá para vencer o jogo. Tá aí então o lateral esquerdo Roberto, da equipe do CSA, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. E a gente destaca também a Copa do Brasil, sorteio que vai definir os confrontos da primeira fase da competição, já acontece na próxima sexta-feira, a partir de 3h30 da tarde, na Confederação Brasileira de Futebol. Vamos, portanto, conhecer os adversários de CSE, de Asa e também da equipe do CSA. E aí o que pode acontecer? A equipe do CSA está em um grupo e nesse grupo também tem a equipe do CSE. CSE está em um grupo que também tem a equipe do CSA. Então a gente pode ter um confronto alagoano na primeira fase da Copa do Brasil. Vamos esperar que isso não aconteça, porque aí um terá que eliminar outro. E quem sabe, tendo os dois enfrentando adversários de outros estados, os dois possam avançar. Portanto, confirmando, sorteio acontece na próxima sexta-feira, 3 da tarde, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Pela Copa Alagoas, nesta terça-feira,
tem então jogo isolado. Às 8 da noite, na cidade de Arapiraca, o Asa joga diante do Coruripe, confirmando 8 da noite, abrindo a segunda rodada da Copa Alagoas, que segue na próxima quarta-feira com 2 partidas. Às 3 da tarde no estádio Manuel Moreira, na cidade de Capela, tem clássico, tem o CSA jogando contra a equipe do CRB. E aí, às 8 da noite da próxima quarta-feira, na cidade de Palmeira dos Índios, tem a equipe do CSE jogando contra a equipe do Penedense. A equipe do CSE que vem dispensando alguns jogadores, mas que anunciou a contratação de um novo atacante nesta segunda-feira. O Douglas Damasceno, atleta, atacante de 25 anos de idade, é o novo reforço da equipe do CSE da cidade de Palmeira dos Índios. E a Federação Alagoana de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira a seleção da 6ª rodada do campeonato estadual. Lembrando também, inclusive, que tem os destaques da competição e nesta rodada dos goleiros. Um que foi citado de forma honrosa porque foi muito bem defendendo a sua equipe, o Coruripe, o goleiro Tom, da equipe do Coruripe. O goleiro da seleção é o Cauã, da equipe do Murici. A zaga é composta por Cedric, do CSA, Zulu, que vem fazendo de fato um baita campeonato, vestindo a camisa do Asa de Arapiraca, o Christian Luca, também da equipe do Asa, e o lateral esquerdo, o Roberto, do CSA. Portanto, a equipe do Asa com seus 2 zagueiros servindo a seleção da rodada do campeonato estadual, a 6ª rodada da competição. Aí no setor de meio de campo, novamente jogador da equipe do Asa de Arapiraca, os 2 volantes, o Guilherme Borges e o William Bigode. O meio-campista, um homem de criatividade do CSA, o Brian. No setor de ataque, Kellyton, da equipe do Asa de Arapiraca. Anselmo Ramon, do CRB, perdeu alguns gols contra a equipe do Murici no último sábado, mas enfim, figura aqui como o atacante principal, o homem centralizado nessa seleção feita pelos jornalistas que escolheram então os melhores da 6ª rodada do campeonato estadual. E fechando, o Thiago Marques, da equipe do CSA. Portanto, o CSA com 4 jogadores na seleção da 6ª rodada do campeonato estadual, o Asa com 5 jogadores, Murici com 1 e a equipe do CRB também com 1. O técnico da equipe, muito bem escolhido, o Igor Magalhães, da equipe do CSA. Deixar para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, sem compartilhar o link com outras pessoas. Faz o teu comentário, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.